Oi, pessoal. Então, tinha falado para vocês que até por conta dos nossos calendários mais apertados, eu não queria acabar perdendo de vista os conteúdos que a gente está trabalhando sobre Índia, né? Se vocês olharem o canal, né, ele tem já uma aula anterior sobre Índia, que alguns de vocês já tiveram, que era a aula referente à independência da Índia, né? É uma aula sucinta, né? Eu não contaria talvez sequer como aula, são mais assim um apanhado das anotações que eu tenho para a preparação da aula, mas ela é talvez mais superficial, né? No andar da disciplina, conforme as questões vão surgindo, fica mais fácil de poder aprofundar e adentrar em certos temas que são às vezes do interesse de vocês, certo? Bom, para essa aula, eu pensei como é que eu tinha estruturado ela, né? Inicialmente a gente faria, digamos, uma história mais factual da Índia, no sentido da sua independência, até os dias de hoje, claro, né? Tentando fazer um apanhado. E depois a gente adentraria, então, em dois textos de discussão muito diferentes, na verdade, né? O de Chitra Joshi, historiadora social, e de Ana Lúcia Pereira Danilewicz, né, Danilewicz Pereira, que é uma cientista política ligada às relações internacionais, e que daí, claro, é uma outra perspectiva, é um outro ângulo, no final das contas. Bom, vamos lá então, né? Ah, Vejam, né? Para começar, talvez o que seria a nossa aula, né, a gente considera que a independência indiana, retomando algumas questões que a gente já falou, está ligada tanto à separação, na verdade, da Índia e do Paquistão a partir da Declaração de Lahore, já colocada em 1940, né, e que a independência indiana vem, então, já sedimentando e marcando muito claramente a divisão da Índia em Paquistão de um lado e a Índia do outro, certo? Na verdade, essa disposição com as mãos aqui, ela pode parecer confusa, né? O mapa, como vocês podem ver aqui, ele é muito mais claro, né? Então, se vocês olham, por exemplo, né, a parte aqui do Paquistão Ocidental, que é o atual Paquistão, inclusive com a ênfase na região da Caxemira, que é uma região em disputa, né? E o Paquistão Oriental, que hoje é conhecido como Bangladesh, desde a década de 70, e que também é uma região de certa tensão. O legal desse mapa, né, um mapa que eu consegui na internet, é que ele mostra também a região de Hyderabad, que é uma região que foi posteriormente anexada à Índia. Ela tem uma série de complicações, os príncipes se recusavam a entrar dentro de um regime republicano, né? E ela tem também não só ali os conflitos comunais que vocês veem naquelas partes amarelas ali, aquelas estrelinhas, mas também os fluxos migratórios, né? Então o Estado indiano recebendo uma boa quantidade de refugiados hindus e sikhs, né? E essa região verde, no caso as regiões verdes do Paquistão, recebendo aí um influxo de refugiados muçulmanos. Vejam, né, reparem que isso é ainda constante, esses fluxos migratórios, né? Embora ambos os estados não discriminem legalmente, né, gente de outra religião, há, claro, essa tensão, como nós colocamos na outra aula, certo? E se vocês olham, contudo, para a questão da Caxemira, né, e aqui a gente volta para uma outra dinâmica, se a gente olhar para a região da Caxemira, vocês veem ali pontos de tensão, certo? Esses pontos de tensão, claro, eles estão ligados à fronteira entre Índia e Paquistão. E tem tudo aquilo que eu falei em aulas anteriores, de disputas entre comunidades muçulmanas e comunidades hindus, inclusive pelo próprio nome das regiões, o nome das cidades, os nomes históricos, se vai ser usado o sânscrito, se vai ser usado o árabe, enfim, como você vai nominar ou nomear essas regiões. Mas destaco também, vocês conseguem ver nesse mapa, que ali a parte da China, certo? Há uma parte da China que também está em disputa. E de fato, Índia e China chegaram a entrar em guerra durante o breve período do século XX, né, para tentar definir as suas fronteiras, em especial ali aquela região ali da parte talvez mais ocidental da China,
né, juntando ali talvez ali já com o Tajiquistão, tem também as tensões com Afeganistão e Paquistão na fronteira. Então vejam bem, essa é uma região que, além, claro, dos conflitos Índia-Paquistão, que são os mais famosos, eles são também regiões de conflitos entre outros países, correto? Bom, então a gente volta aqui para essa ideia de uma história mais factual, né? Então, como eu falei para vocês, a independência indiana, certo, em 47, e logo após ela ser proclamada, né, Gandhi é assassinado, certo? Ele é assassinado por um fundamentalista hindu e que marca muito essa separação que já estava evidente nos anos 30, nos anos 40, entre, de um lado, o Partido Popular Hindu, o BJP, e o Congresso Nacional Indiano, certo? A gente chama de CNI, na sigla mais usual. E essa separação fica muito evidente, né? Então, quando o CNI é o projeto vencedor da independência indiana, porque é o projeto que pressupõe um Estado secular, certo? Embora considere que a maioria do povo é hindu, mas é um Estado secular, enquanto o BJP, até por uma questão de bater de frente contra o islamismo, contra o Paquistão, reivindica a necessidade de se formar uma Índia hindu, certo? Então você tem um foco de tensão aí que não é pouca coisa. Bom, a morte de Gandhi, né, vocês conseguem ver nessa imagem, ela é um fenômeno, né, porque tudo aquilo que nós tínhamos falado da figura do Mahatma, né, ele é uma figura santa, e até por conta disso a sua morte acaba servindo como capital político para o Congresso Nacional Indiano se tornar, como foi de fato, ao longo do século XX, o principal partido político da Índia, de fato, certo? E o Congresso Nacional Indiano vai ser liderado entre 1947 e 1964 por Jawaharlal Nehru, certo? Nehru vai ser o governante mor da Índia, né? Primeiro-ministro, no caso. É a principal liderança do Partido do Congresso Indiano, vai ser o campeão da maioria desse congresso. E conforme sua estratégia política, ele mantém a Índia autônoma dentro do quadro de Guerra Fria, sem se alinhar nem com o bloco capitalista e nem com o bloco socialista. Vejam, né, isso, embora seja uma questão de política externa, isso tem muito a ver com o que nós falamos na aula anterior a respeito de como a Índia, né, enquanto seu processo de dependência, a estratégia de Gandhi e a estratégia do próprio CNI, né, o Swadesh Swaraj, essas estratégias elas pregavam muito uma certa autonomia política, né? Enfim, autonomia muitas vezes local, mas autonomia. Então, quando a gente pensa nisso, é importante ter esse registro de que a posição da Índia durante o período de Nehru foi a posição dos países não alinhados. A Índia, desde o início, né, e até a década de 60, né, ela acabou aderindo à ideia dos não alinhados. Ela é um dos carros-chefes da Conferência de Bandung, em 55, né, vai puxar, junto com a Indonésia, uma espécie de um bloco do Sudeste Asiático, no qual se pudesse ter uma certa autonomia em relação aos americanos e aos soviéticos, né, e vai permitir, em certo sentido, uma ambiguidade, talvez, em termos de política econômica, certo? Então a gente vai ver depois, a Índia é esse país que até hoje mantém os planos quinquenais, certo? Talvez alguém poderia dizer uma herança do socialismo soviético. Ao mesmo tempo, claro, que ela tinha uma política econômica desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, de caráter, enfim, capitalista, por que não dizer, e que daí, claro, dessa ambivalência, dessa tensão, a gente consegue ver, digamos assim, uma Índia na sua complexidade, certo? Quando Nehru morre, né, e morre em 64, quem vai governar, em breve período de transição, depois vai ser a sua própria filha, né, Indira Gandhi. O nome não deve nos iludir, certo? A Indira Gandhi, ela era a filha de Nehru e ela não tem parentesco direto com Gandhi, né? Um sobrenome muitas vezes ilude.
né? E ela governa a Índia entre 66 a 77, ou seja, 11 anos de governo, e depois entre 80 e 84. Esse período de Indira Gandhi, né, ele fica famoso também como o período onde a Índia se consolida como a maior democracia do mundo. De fato, Nehru, alguém poderia dizer, questionar seu apego à democracia. Com Indira Gandhi é um pouco mais complicado, embora haja algumas tensões. Ainda assim, de fato, a Índia foi a maior democracia do mundo. Eu ia dizer o mundo ocidental, mas vejam, não é nem o mundo ocidental, é do mundo mesmo, considerando o tamanho, principalmente demográfico, da população indiana, certo? Mas isso, né, esse mistério da democracia indiana, né, ele é tratado, às vezes, de forma bastante orientalista, segundo o que a gente já percebeu sobre o Eduardo Said. Né? Pensem, por exemplo, num cientista político, que eu cheguei inclusive a passar para vocês, o Barrington Moore Jr. Barrington Moore estabelece um quadro comparativo entre americanos, ingleses e franceses, certo? Esses daí seriam os exemplos de democracia liberal do mundo. E depois ele coloca no mesmo saco Alemanha e Japão. Pois bem, esses são os exemplos de fascismo no século XX. E depois ele pega China e União Soviética para falar do socialismo. Cada um desses elementos, para Barrington Moore, está ligado à política agrária. Então, conforme cada modelo se desenvolve a partir de uma reforma agrária, a partir do desenvolvimento de forças produtivas e desenvolvimento de uma classe de proprietários rurais, cada um deles acaba enveredando para um caminho. É um modelo, né? E como muitos modelos da ciência política, ele tem vantagens e limitações. Mas Barrington Moore esbarra num problema, que é o caso indiano. A Índia não é uma democracia no mesmo sentido que Estados Unidos, Inglaterra e França o eram, certo? Por quê? Porque ela mantinha elementos de um certo socialismo soviético. Ao mesmo tempo, ele não conseguia colocá-la no outro lado, ou seja, o lado da Rússia, o lado da China, ou seja, ele não via a Índia como um país socialista. A Índia caminhava num regime democrático, digamos assim, de forma meio torta, por assim dizer. Barrington Moore fica surpreso, na verdade, com esse modelo indiano, e ele considera que ele está a ser testado constantemente. O teste passou no tempo. O livro de Barrington Moore é dos anos 70, e hoje nós estamos em 2019, e agora, nesse exato momento, a Índia está fazendo mais uma eleição que demora semanas para ser feita, dada a quantidade populacional absurda do país, e a Índia segue um caminho democrático, certo? Agora, as coisas começam a complicar a partir do momento que a gente pensa nos tais planos econômicos indianos. Se vocês olham essa tabela, né, ela é a tabela do crescimento do PIB de acordo com a meta estabelecida. A Índia, desde os anos 50, vai estabelecer o sistema de planos quinquenais. Esses planos estabelecem metas, às vezes corretas, às vezes pouco corretas. Esbarram no problema, principalmente nos anos 80, de tentar conciliar a ideia de planificação econômica e crescimento. Por que eu falo a partir dos anos 80 as coisas começam a complicar? Bom, nos anos 80, nós começamos o primeiro boom do neoliberalismo global, né? E depois, nos anos 90, isso passa a se tornar o que a gente chamaria do consenso de Washington. Então, a planificação econômica ela tende a ter problemas nesse contexto de neoliberalismo. Quando a Índia recua e vai para um caminho mais desenvolvimentista, ou seja, na formação dos BRICS, que a gente vê ali nos anos 2000, 2002, 2007, 2012, as metas e o desenvolvimento parece que andam juntos. Agora, nos últimos anos, a Índia está sob o governo de um partido, o BJP, que não só é um partido hindu radical, mas que tem adotado uma política de austeridade fiscal muito grande. Então, novamente, há uma retomada desses problemas. Vejam, não é para falar exatamente o que funciona, o que não funciona, certo? Eu acho que não cabe aqui essa discussão e talvez haja gente muito mais capaz do que eu para fazê-la. Mas é pensar justamente como a Índia transita em modelos econômicos
E ainda assim, essas transições, elas mantêm relativamente intactas a estrutura da política democrática indiana. Qual é o mistério, de fato? É a grande pergunta de Barrington Moore e a grande pergunta que nós podemos fazer, né? Bom, alguém poderia dizer que o mistério está justamente no Swadesh Swaraj. Ou seja, o mistério está colocado na ideia de que a estrutura política indiana pôde coexistir na sua independência diante de um processo de autonomização muito grande do âmbito local. O que não quer dizer que não há processos de interação, certo? Se a gente considera, por exemplo, a chamada Revolução Verde na Índia, o aumento de produtividade do arroz e do trigo foi enorme, foi um estalão. A Índia recupera a sua produção agrícola, destruída desde os tempos da colonização britânica, e consegue isso, convém dizer, por meio de uma força produtiva muito grande vinda diretamente do governo. Então, é o incentivo e o estímulo à rotação de terras, é o estímulo e incentivo à mecanização do campo, e o estímulo e incentivo de processos, digamos assim, de monoculturas rurais focadas na alimentação do povo. Não é exatamente, talvez, algo que a gente poderia dizer no que a Índia... Não é algo que a gente poderia dizer assim que a Índia consegue resolver de uma tacada só, né? O caso da Revolução Verde é um problema. Uma série de empresas passa a comprar os royalties, os direitos, nos anos 80, de certas sementes. E a Índia, até hoje, está sendo bastante afetada pelos efeitos, pela comercialização da Revolução Verde, né? Empresas como Syngenta, como a Monsanto, entenderam que o mercado indiano, esse mercado que se tornava cada vez mais propício para o desenvolvimento rural, era fundamental para eles chegarem. E, de fato, chegaram. Até hoje há conflitos entre ambientalistas e camponeses na Índia que não pode ser perdido de vista. Agora, esse não é o único foco de tensão, certo? As tensões entre o local e o nacional, elas são resolvidas muitas vezes também por meio do uso das armas. E convém ressaltar, a gente já discutiu rapidamente a questão ali das fronteiras entre Índia e Paquistão, convém discutir que a Índia e o Paquistão são os únicos países do Sudeste Asiático hoje que possuem armas nucleares. Desde 1974, o país possui mísseis nucleares. O Paquistão, logo em seguida, e ambos têm mísseis apontados um para o outro. Proporcionalmente, acho que esse gráfico aqui vai fazer bastante sentido para vocês. Proporcionalmente, essas armas de Índia e Paquistão, elas são em pequena quantidade se compararmos com Rússia e Estados Unidos. Basta olhar para o gráfico. Mas 140 mísseis nucleares ou 130 mísseis nucleares são suficientes para gerar uma série de problemas. Esses mísseis nunca foram disparados, ainda bem, né? Mas o que fica muito claro já no final dos anos 70 e início dos anos 80, né, principalmente com a nova escalada da Guerra Fria nos anos Reagan, é de que um conflito regional, no caso entre Índia e Paquistão, pode gerar uma guerra nuclear total, certo? Isso não é pouca coisa, né? Antes disso, claro, se a gente pensa em Rússia, Estados Unidos, França, China e Reino Unido, a gente está pensando nos blocos da OTAN. Esses 5 primeiros países são, de fato, os países do Conselho de Segurança da OTAN, da ONU, perdão. E, claro, a partir disso, a gente tem uma série de tensões, né? Mas quando Paquistão, Índia, e depois a gente poderia falar ainda também de Israel e Coreia do Norte, passam a ter armas nucleares, nesse momento, nós temos o potencial de guerras nucleares em âmbito regional. Isso não é pouca coisa. Isso é algo bastante perigoso em termos mundiais, certo? Como é que a população indiana vê isso? Bom, por um lado, há de fato ativistas, certo? Ambientalistas, que estão lutando contra a proliferação tanto da energia nuclear como das armas nucleares na Índia. Por outro, a ideia de que há armamento suficiente para derrotar um lado ou outro. A ideia de que com as armas nucleares é possível ser ouvido na ONU e, consequentemente, exigir dos organismos internacionais medidas drásticas e severas, rígidas, para um lado ou outro.
Via de regra, os países ocidentais tentam não se colocar diretamente a favor ou contra nessa disputa, embora, claro, se saiba que Estados Unidos e Inglaterra sempre tiveram relações muito próximas com os regimes militares no Paquistão. E, claro, a Índia teve uma série de tensões com a China, enquanto com a União Soviética havia uma relação de certa proximidade. Isso tudo faz com que se pense ainda em termos de Guerra Fria. Hoje, contudo, a Guerra Fria já terminou e Índia e Paquistão estão cada vez mais à mercê das disputas fomentadas por populistas religiosos, que tentam, de alguma forma, capitalizar o ressentimento político das pessoas por meio de uma retórica anti-muçulmana, no caso da Índia, ou anti-hindu, no caso do Paquistão. Certo? Além disso, né, vejam, eu gostaria de mostrar um outro mapa. A Índia é um país fraturado, certo? Nós falamos que dentro da lógica do Swadesh Swaraj, a Índia está invariavelmente colocada em disputas entre o regional e o nacional, entre o local e aquilo que é central, né? Nesse mapa, vocês têm um mapa que mostra mais ou menos algo entre 1/3 a 1/4 do território indiano sendo controlado ou afetado, como está colocado aqui no mapa, por guerrilhas maoístas. Vejam, isso não é pouca coisa, certo? As guerrilhas maoístas na Índia são, de fato, grupos radicais, de esquerda, obviamente, defendendo a reforma agrária, defendendo a política maoísta, ou seja, o campo sufocando a cidade, controlando os alimentos, controlando a produção e impedindo que esses alimentos chegassem, né, ou cheguem nos grandes centros urbanos, e a partir daí, claro, manter uma política de pressão. Há um tempo atrás, e vocês encontram isso no YouTube, há um tempo atrás, eu tinha visto uma matéria agora não lembro qual era a rede australiana, que estava fazendo um pequeno documentário sobre as guerrilhas maoístas. Eles ensinam os camponeses a ler e instrumentalizam eles muitas vezes a fazer a luta pela reforma agrária. Isso é só um dos sintomas, na verdade, de uma entrada na modernidade que a Índia tem hoje, no século XXI, na qual a estrutura unitária do país ela parece se fragmentar. Mas vejam, como eu falei para vocês, as guerrilhas maoístas elas não estão ameaçando, nesse momento, a estrutura central indiana. Elas são uma ameaça, claro, à autoridade do Estado. Mas não há planos de insurgência nacional, né? Uma revolução, naquele sentido, que a gente imagina a revolução na sua forma europeia, na sua forma moderna. Né? Que é o mesmo problema que nós vimos ao longo da história da Índia enquanto colônia britânica e da sua independência. Essa ideia da revolução, a grande insurgência que vai vir de todas as partes da Índia, ela parece inviável. Né? A força dos âmbitos locais, das regiões, das vilas, das cidades, das aldeias, ela faz com que se torne praticamente impossível a gente conseguir pensar num movimento completamente nacional indiano. Há, contudo, questões bastante nacionais na Índia. Uma delas, talvez a mais preocupante, seja a questão que perpassa tanto Índia quanto Paquistão, a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é registrada na Índia como uma das maiores do mundo, se não a maior. Os rankings variam, mas Índia e Paquistão estão sempre presentes neles. Os casos de estupros coletivos, corretivos, feitos por membros, às vezes, da própria família. As tensões religiosas, levando a violência contra a mulher como uma arma de guerra dentro das mesmas comunidades. Não é à toa que começamos a encontrar grupos como as Brigadas Vermelhas de Lucknow, um grupo de autodefesa feminina, e que é estabelecido em 2015, lutando contra o feminicídio e a cultura do estupro na Índia. São mulheres treinadas e que formam milícias, verdadeiras brigadas de autodefesa. Funciona? Bom, essa é a charada. Funciona sempre localmente. Mesmo no local, há uma recorrência, digamos, nacional, e alguém poderia dizer, inclusive, internacional, porque afeta também o Paquistão, de desproteção, de fragilidade das mulheres dentro da sociedade. Elas têm poucas garantias institucionais de defesa. O Estado procura não intervir diretamente no âmbito local. E aí vocês já viram. O âmbito local, dentro da lógica que nós pensamos,
do próprio Swadesh Swaraj é do controle dos próprios membros daquela elite local. Se eles decidem sobre a inferioridade feminina, as lutas se dão sempre nesse âmbito marginal local. É pesado, certo? A gente volta aqui, na verdade, para poder falar um pouco mais, então, dos textos. Mas é pesado. É pesado porque pensamos a Índia, ou passamos a pensar a Índia, dentro de uma estrutura política, ou dentro de uma estrutura política, econômica e social, na qual a ideia de uma unidade indiana, ela parece frágil por um lado, mas por outro, ela se mantém estável justamente porque ela não interfere no âmbito local. Onde é que fica pesado, então? Ora, o âmbito local, ao contrário do que a gente poderia pensar, ele não é só um âmbito de defesa das sociedades tradicionais. Pelo contrário, ele pode ser bastante voltado para a rapina e o saque das comunidades locais, mas garantido por setores tradicionais. A coisa complica, né? Se considerarmos que a violência contra as mulheres, né, a violência que vai desde os estupros aos assassinatos, aos feminicídios, enfim, se considerarmos esses âmbitos, eles se desenvolvem em toda a Índia. Há, claro, lugares com maior ou menor incidência, mas isso está regionalizado amplamente, né? Muitos culpam, claro, o sistema de castas. Bom, desde 1947 é proibida a discriminação de castas dentro da Constituição indiana. E a partir de 1995 é proibido a discriminação dos Dalits, que hoje constituem 25% da população indiana. É um quarto dos indianos, que é a segunda maior população do mundo, né? Mesmo que o Estado Nacional constitua isso como a força da lei, e muitos Dalits recorrem nos tribunais justamente por isso, o âmbito local ainda se mantém bastante restritivo aos Dalits, se mantém restritivo às mulheres, se mantém restritivo aos vários grupos sociais, inclusive os muçulmanos, em termos de acesso não só ao Estado, acesso aos serviços públicos mais básicos. É a questão, por exemplo, da água, a questão do saneamento básico, a questão dos banheiros que nós falamos na última aula. Essa é uma sociedade em tensão, certo? O mistério, a grande dúvida que o Barrington Moore faz, na verdade, é uma dúvida que eu acho que perpassa todos nós, que geralmente estudamos história a partir do modelo muito europeu. Então a gente pressupõe que a estabilidade do Estado Nacional, né, do Estado-nação, ele se dá basicamente pela centralidade do poder, né? O monopólio da violência, aquela coisa do Weber, né? O controle da burocracia. Tudo isso parece que faz muito sentido para a gente, mas quando a gente olha para o caso indiano, por mais que o Estado tente se solidificar por essas bases, à medida que um dos elementos que lhe dá legitimidade é justamente o âmbito local, ele não pode fazer esse deslocamento tão abrupto. Certo? Ele não pode esmagar o local, porque o local é o que lhe dá a legitimidade enquanto Estado Nacional, né? Daí esses paradoxos de até hoje a Índia não ter uma unidade linguística, como, por exemplo, o Brasil tem, né? Ou como, por exemplo, os Estados Unidos ou outros países, outras democracias possuem, certo? Bom, a partir disso acho que a gente pode pensar algumas coisas, né? O texto de Ana Lúcia Pereira, por exemplo, né, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é muito interessante porque ele está pensando, né, e ele tem um limite histórico, né, que coisa isso. Ele é um texto de 2012. Essa era uma época, né, para quem lembra, onde havia bastante euforia com o futuro dos BRICS, certo? Desde o final dos anos 2000, na verdade, os BRICS, o bloco que envolvia Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele era considerado uma esperança de uma nova etapa do capitalismo moderno, né? Mais desenvolvimentista, mais focado na cooperação sul-sul, né? Cooperação global, e que invariavelmente hoje a gente sabe que os BRICS, depois da crise de 2008 e da desaceleração chinesa e de uma série de outros problemas da economia mundial recente, faz com que a gente tenha já um certo receio de pensar nos BRICS como um bloco tão fortalecido, né? Mas é interessante, na verdade, porque o texto da Ana Lúcia ela retoma justamente essa questão que
eu falei para vocês, a flexibilização econômica indiana. Né? A Índia vai entrando dentro do neoliberalismo, mesmo com seus planos quinquenais. Ela consegue organizar uma espécie de fusão, se vocês assim preferirem, que junta, por um lado, um neoliberalismo bastante forte. A Índia é hoje talvez o principal polo de terceirização das telecomunicações, certo? E, por outro lado, manter os planos quinquenais, ou manter metas bastante rígidas, por vezes, de planificação econômica. Né? Então, como você consegue operacionalizar esses dois elementos? Eu acho que o texto da Ana Lúcia dá alguma luz sobre isso. Né? Porque mantém, na verdade, o que ela mantém no horizonte é um pouco essa ideia. A Índia se mantém ainda como esse Estado nacional que possui mais de uma posição política, ela possui várias. Né? Ela mantém a sua política de não alinhamento, ainda hoje, né? Já acabou a Guerra Fria, e a Índia mantém a política de não alinhamento. Mas, por outro lado, mantém-se um controle muito grande sobre a fronteira com o Paquistão. E desde que Modi foi eleito, né, em 2016, se eu não estou enganado, desde que Modi foi eleito, a Índia mantém essa tensão com o Paquistão, inclusive como forma de incentivar, estimular na região ali do Punjab grupos políticos para, enfim, a defesa do nacionalismo hindu, certo? Ao longo do século XX, claro, é aquilo que a gente tinha falado, né? A Índia não tem só as tensões com o Paquistão, tem com a China, tem com o Bangladesh, vai ter com a União Soviética em um breve momento, tem as tensões locais que com o Paquistão acabam se tornando muitas vezes tensões com os Estados Unidos e com a Inglaterra, né, com o Reino Unido. Então a Índia tem uma postura, uma posição política sempre muito ambígua dentro do cenário internacional. Né? Ela teria condições hoje de ser uma potência, e ela é, em alguma medida, a grande potência regional do Sudeste Asiático, mas ela, claro, ela compete junto com lugares que têm muito mais estímulo econômico, como a Malásia, como Singapura, né, que receberam grandes doses de capital e liberaram seus mercados. Até pelo tamanho relativamente pequeno dessas regiões, elas conseguiram fazer uma política de livre comércio que fosse favorável à sua estrutura geopolítica. Né? No mesmo, a Índia não tem condições de fazer. O limite do seu neoliberalismo sempre foi esse. Né? E ela se tornou um polo. Né? Acho que o texto da Ana Lúcia traz isso. Né? Ela se tornou um polo não só econômico, industrial, ela se tornou um polo, na verdade, principalmente de alta tecnologia, né? Que chama muita atenção. Né? Porque, se considerarmos o desempenho dos BRICS, e daí envolvendo o Brasil na jogada, a Índia tem uma produção muito maior, na verdade, nesse setor de alta tecnologia do que o Brasil, certo? Há uma participação muito maior de cientistas indianos em grandes empresas, tanto do Vale do Silício como na Europa, que são essas grandes empresas de tecnologia. Né? Isso tem um retorno, isso traz algum tipo de retorno para o Estado indiano, certo? Então, um texto interessante, eu recomendo para todos, na verdade, porque é isso, a discussão sobre o papel da Índia globalmente. A Ana Lúcia tem, claro, ela faz a ressalva, né, a Ana Lúcia Pereira, sobre separatismos locais na Índia, né, ela chega a falar brevemente dessas guerrilhas maoístas, mas não só, há vários grupos de separatistas locais, né, porque é o risco do Swadesh Swaraj, é esse, né, se vocês param para pensar, é algo que a gente falou até muito pouco, mas que ainda assim é importante. O que acontece quando o Estado indiano busca interferir no âmbito local? Bom, o âmbito local então passa a se voltar contra o Estado indiano. Né? Começa a criar uma cisão, começa a criar uma tensão e começa a querer meio que se desvencilhar dele. Esses autonomismos, esses separatismos locais na Índia, eles são constantes, certo? E, claro, outra coisa que ela coloca, que é aquilo que nós já discutimos, a questão da violência contra as mulheres na Índia, certo? Esse é um ponto interessante no qual eu acho que vale a pena a gente retomar agora, então, os textos da Chitra Joshi, certo? Chitra Joshi é outro caminho, outro campo, e estamos lendo uma historiadora indiana, certo? Por favor, leiam a Chitra Joshi. Aproveitemos que os textos dela estão traduzidos em português, porque isso não é muito comum
em História da Ásia, certo? Então, a Chitra Joshi, na verdade, ela tem um trabalho muito interessante questionando abordagens sobre trabalhadores, a história dos trabalhadores e das trabalhadoras, para além da fábrica. Né? Ela fala, olha, a nossa abordagem é muito fabricocêntrica, a gente acaba olhando para o operário, a gente quer aquele operário europeu que está dentro da fábrica, na segunda revolução industrial e tudo mais, e ela está lidando com uma questão muito interessante, né? Ela quer olhar para as mulheres, né? E as mulheres não estavam nas fábricas, principalmente num país como a Índia, onde todo o fluxo desenvolvimentista nos anos 50 ele está também calcado na violência contra a mulher, certo? Então, a Índia, que é essa região, esse país do qual autoras como a Spivak estão pensando sobre o grau de subalternidade das mulheres, a Chitra Jorge está pensando a mesma coisa. Se eu for olhar para a mulher trabalhadora, eu não vou encontrá-la na fábrica, certo? Porque, na verdade, ela está interessada em olhar para como as mulheres trabalhadoras passam a ganhar um papel de destaque na sociedade indiana. Né? Esse papel de destaque leva à ideia da polêmica do provedor, certo? O que é a polêmica do provedor? Bom, ela basicamente é a ideia de que as mulheres seriam responsáveis por prover o trabalho dos maridos quando eles estavam desempregados no neoliberalismo, certo? O neoliberalismo leva à desindustrialização de várias regiões. Essa desindustrialização deixa uma boa parte dos homens desempregados e daí as mulheres acabam assumindo a responsabilidade de prover o lar, né? Garantir o sustento do lar e indo trabalhar fora. Bom, na verdade, o que este Josh está colocando para a gente é que não é bem por aí não, certo? Sim, de fato as mulheres são as provedoras do lar no momento do neoliberalismo. Mas, ao estudar os anos 50 e os anos 60, o que ela descobre é que muitas mulheres indianas eram, na verdade, trabalhadoras já ali, e elas eram responsáveis pelo sustento, porque dentro da cultura fabril masculina, muitos desses homens pegavam dinheiro e ou mandavam para suas famílias no interior, ou gastavam para reforçar a sua masculinidade e virilidade. De tal forma que cabia muitas vezes às mulheres, para complementar a renda ou para garantir inclusive o próprio sustento familiar, ter que trabalhar. A partir daí, Chitra Joshi fala de algo muito interessante. Essa ideia da domesticidade da mulher, a reclusão vitoriana que ela fala, ou seja, essa ideia de que a mulher tem que ficar em casa cuidando do marido, ela funcionava talvez na Inglaterra, na elite, né? Na metrópole. Mas quando é transportada para a colônia, não era bem assim. Né? O status, né? Aquela coisa de os ricos podem pagar pelo ócio das suas mulheres, isso não valia, principalmente na Índia. Então, por conta disso, né, essa ideia de que poderia se pagar pelo ócio feminino, isso é muito mais ideológico, e uma ideologia que incrusta na cabeça de muitos operários, do que propriamente real. Né? Da mesma forma, a ideia da masculinidade. Né? A masculinidade indiana ela é vista nos séculos XIX e XX, né, principalmente dos trabalhadores, como uma masculinidade do espaço público. Os trabalhadores devem se mostrar. Né? Ela fala muito dessas figuras, desses trabalhadores que brigam, que entram em conflito com seus patrões, que entram em conflito entre eles, né? Lutam de fato, né? Luta de classes, inclusive de fato, nas ruas, nas praças, nos bares. É uma masculinidade que a gente poderia dizer tóxica em alguma medida, mas que ela se constitui como um espaço de exaltação da virilidade. Né? Então, tudo isso, na verdade, constitui uma noção na qual, no final das contas, as instituições também se tornam masculinas. O patronato é eminentemente masculino, certo? Vai colocar o salário feminino constantemente mais baixo. Essa é uma realidade indiana, assim como é uma realidade brasileira, não esqueça. Por outro lado, né, a gente tem também a luta pelo salário família. Vejam, os sindicatos são masculinos e eles vão exigir que os trabalhadores tenham um salário capaz de sustentar a sua família. Por quê? Porque daí se garante que a mulher não vai precisar trabalhar. Né? E as próprias leis trabalhistas, né, que ela vai falando, elas são ambíguas, porque elas são construções que são pensadas basicamente
em proteger a mulher de certos trabalhos específicos que são trabalhos masculinos. Né? Há uma ambiguidade nisso. Se por um lado ela protege a mulher, por outro lado ela protege a mulher, reforçando a masculinidade do homem. Né? Essa crença, em alguma medida, de que a mulher, mesmo entrando na classe popular, ela se torna desprotegida. Então ela precisa de constante proteção do Estado, do marido, dos filhos e por aí vai. Né? Só que, claro, uma coisa é pensar essa submissão em termos gerais, certo? Outra coisa é a gente começar a entrar, de fato, nas questões que a Chitra Joshi está trazendo. Primeira coisa, né, é pensar que nos anos 50 e 60, essa força de trabalho indiana era eminentemente rural, migrando para a cidade. As mulheres ficavam no campo, os maridos iam para a cidade trabalhar. Depois de um tempo, fica caro esse tipo de situação. E os maridos são obrigados a trazerem suas mulheres. Qual o choque? Bom, o choque se dá em 2 âmbitos. No sistema de classes, tipicamente capitalista, e no sistema de castas da sociedade indiana. Esse é um choque. Por que é um choque? Porque Joshi nos lembra, na verdade, que muitas mulheres indianas tinham uma vida relativamente confortável no meio rural, né, como filhas de brahmanes ou de castas consideradas superiores. Casam com seus maridos, o marido tem um pequeno dote, mantém-se uma estrutura estável agrária local, mas o marido precisa trabalhar para sustentar uma família que cresce e vai para a cidade ser operário. Nesse processo que ele se torna operário, ele empobrece. Né? Ele não empobrece por uma questão de renda, ele empobrece culturalmente. Ele se vê forçado a habitar os lugares onde, por exemplo, os bairros, né, onde Dalits também moram, né, os intocáveis. Então, como você vai conviver no mesmo bairro que esses caras? Como é que se dá esses espaços de segregação? E quando as mulheres migram para a cidade para fazer esse retorno ao marido, à vida familiar, há uma violência. É uma leitura que a Chitra Joshi faz, é uma violência, porque é uma ruptura com o status da casta. Mas não é uma ruptura total. Né? Porque, dependendo da casta, se ela é uma casta mais alta, as mulheres não vão ser chamadas ao trabalho na rua. Certo? E, por outro lado, se é uma casta mais baixa, né, ou, no caso dos Dalits, a não casta, né, o que resta a eles é justamente, o que resta às mulheres é justamente trabalhar na rua para sobreviver. Daí ela fala da indústria do tabaco, por exemplo, né, os beads, os pequenos cigarros feitos com os restos de tabaco, que é uma indústria doméstica. Né, uma indústria doméstica, ela é feita no lar. Mas quem vende os cigarros na rua acaba sendo, muitas vezes, as mulheres das castas mais baixas. Porque elas saem para a rua. É algo meio na linha do Marx, né? Nada a perder, certo? Então, quer dizer, elas saem, obviamente são mais suscetíveis à violência masculina, não dá para negar isso, né? Mas elas saem nas ruas, elas fazem o que a gente chamaria, fazem o corre, fazem a movimentação, enquanto as mulheres brahmanes, por exemplo, de castas superiores, não vão poder fazer. Vejam, essas diferenças de castas, elas se dão num espaço onde a classe é basicamente a mesma, é todo mundo trabalhador, né? Então, o entrar e sair dentro do mercado de trabalho, contudo, ele está favorecido ou dificultado por conta do sistema de castas, né? A mulher que sai na rua, ela é mais suscetível à violência. A casta, se ela pertence a uma casta mais alta, o marido, os filhos, enfim, a comunidade, eles vão ter muito mais receio de que ela saia, né? Vão ter muito mais controle sobre ela, diferente, claro, de mulheres dos grupos intocáveis, né? Dos Dalits. Né? Veja, isso é interessante, né? Porque quando a Índia passa por esse processo neoliberal na década de 80, começa a ocorrer uma grande dose de subcontratação, informalização do trabalho ou infoproletarização, que é um termo que o sociólogo Ricardo Antunes usa muito, né, que é a proletarização entrando dentro do setor mais dinâmico, talvez, do capitalismo da terceira revolução industrial, que é o setor da indústria informática. Né? Você começa a ver setores como eletrônicos, vestuário, manual esportivo, tudo sendo vinculado, talvez, a esse processo de proletarização, de terceirização, quarteirização, no qual a força de trabalho feminina se torna determinante.
né? Ela é a mais mal paga, ela é a mais barata para grandes empresas. Se a gente olha, por exemplo, a história de Bangladesh, desde a década de 90, mas principalmente nos últimos anos, a gente vê justamente isso, principalmente no setor têxtil. Uma série de documentários sobre a moda, né, os crimes da indústria da moda recente, e Bangladesh acaba sempre sendo um dos cenários escolhidos para fazer essa discussão. Né? Isso é interessante, né? Vejam, quando a gente está pensando dessa forma, qual é o impacto que o neoliberalismo carrega, né? Se por um lado os trabalhadores, né, os trabalhadores ou trabalhadoras, digamos assim, eles se veem cada vez mais empobrecidos, né? Porque, enfim, é a lógica. Por outro lado, a gente começa a ver tensões em termos de gênero e de casta. Um dos alunos chegou a sugerir a ideia de que a casta pode ser vista na sociedade indiana de forma muito semelhante à ideia de raça no Brasil. Guardam semelhanças. Não dá para dizer que é igual, porque, claro, o contexto histórico é obviamente diferente, mas guardam semelhanças. Mesmo sendo algo praticamente não existente em termos legais, essas diferenças de casta elas criam hierarquias sociais, criam tensões no mundo do trabalho. Um operário que tem um contramestre que é Dalit e ele é Brahmani, isso vai gerar uma tensão. Da mesma forma, a mulher Brahmani que não pode sair para trabalhar, mas o seu marido não consegue o sustento, também gera uma outra tensão. Né? A mulher Dalit que sai para a rua, mesmo sujeita à violência, né, ela consegue ter mais autonomia do seu trabalho e da sua renda do que a mulher Brahmani. Então vejam, há uma série de tensões imbricadas entre classe, casta e gênero na Índia. Isso não é pouca coisa, certo? Gênero é uma questão na Índia muito séria, né? Principalmente porque nós chegamos a comentar, na verdade, até meados do século XIX, a Índia tinha uma relação sobre gênero, né? Tanto entre os hindus, mas até mesmo entre os muçulmanos, que não dividia eles basicamente em masculino e feminino, né? Que não estava pensando só em gênero como sexualidade. E por conta disso, na verdade, depois, no século XIX, o gênero se tornou uma forma de restrição da cidadania, como ocorreu basicamente em toda a Europa. Né? A perseguição daí das mulheres, né? E da vinculação com a sexualidade, que também servia para deslocar e tirar os homossexuais, travestis do contexto de cidadania. A Índia não foi muito diferente nesse sentido. Mas ela guardava uma história antes mais rica, mais interessante. Eu acho que, em alguma medida, o texto de Joshi, embora não fale especificamente disso, ele nos ajuda a entender como essas tensões numa modernidade capitalista na Índia, elas se cruzam, né, com a questão da tradição. A gente talvez tenha tido, durante as aulas de Japão e China, uma visão sobre a tradição e capitalismo ou socialismo, no caso da China, na qual a gente consegue ver quase que uma imbricação positiva ou positivada entre elas, como se encadeassem de tal forma que é possível vincular um no outro. Possível é, mas não quer dizer que as tensões não estão aí. Elas continuam, elas estão se encaminhando para outros desdobramentos. O caso que Joshi chegou a falar já, e cita em artigos, já citou em palestras, e que é muito interessante, né? O que acontece agora com a uberização desses homens? Bom, eles estão agora entrando, talvez, num sistema de trabalho, precário, obviamente, né? Então eles saíram de uma situação de emprego durante os anos 50 e 60, desemprego nos anos 80 e 90, e agora nos anos 10 estão voltando a entrar dentro do mercado de trabalho, mas pela via da informalidade do Uber, né, e dos outros aplicativos. O que acontece? Bom, diante de todo esse quadro, nesses 3 momentos, as mulheres se mantêm como as provedoras do lar. São elas as responsáveis pela alimentação das crianças, são elas que constroem uma relação de parcimônia com os recursos e que, claro, elas têm que jogar com isso, né? Até 1939, durante o domínio britânico, as mulheres não podiam ter renda. A renda tinha que ir para os maridos. Né? Chitra Joshi fala que isso gerou uma dinâmica onde as mulheres têm a parcimônia e a economia, enquanto os maridos são perdulários. Eles desperdiçam. Né? A figura do Dada, a figura desses brigões e valentões indianos que acabam usando dinheiro para fazer valer a sua masculinidade. E a família fica em segundo plano.
Vejam, isso são tensões, na verdade, que se constroem socialmente, historicamente. Acaba sendo muito mais rico esse tipo de análise, né? Para a gente poder pensar agora em algumas outras questões, né? Tem um ponto que a Chitra Josh fala e que eu acho que é interessante. Quando a gente está falando agora da violência dos homens sobre as mulheres, Josh não faz esse salto, mas eu vou me permitir fazer ele, eu vou tentar apontar para esse salto. Esses homens, durante os períodos neoliberais, desempregados, e que investiram muito, muito mesmo, na sua masculinidade, como uma forma, inclusive, de embate de classe, esses homens agora se veem, em certa medida, emasculados. Né? Estar desempregado é perder essa virilidade. Isso é um sintoma muito comum que se estuda na sociologia do trabalho, principalmente entre homens desempregados. Mas no caso indiano, claro, há outros agravantes, como a gente pode ver. Em alguma medida, a Josh ela não está fazendo essa ponte, mas eu faço. Há uma crise da presença patriarcal na Índia. Houve uma crise da presença patriarcal de forma global, se a gente pensar assim, certo? Quanto mais a expansão neoliberal necessitava de mão de obra barata, mais ela teve que recorrer às mulheres. A força de trabalho global hoje é muito mais feminina do que masculina. Né? E essa crise que os homens sentem, ou seja, de não serem mais o foco central do mundo do trabalho, faz com que isso gere tensões. Tensões que não são só tensões políticas, elas se dão no âmbito doméstico. Né? A gente tem uma questão interessante para pensar aqui. Nós temos transgressões dessa vida pública, nós temos transgressões dessas mulheres enfrentando as tradições, enfrentando os sistemas de castas, enfrentando a força e a violência dos seus próprios parceiros e dos homens para ter que sustentar a sua família, para ter algum tipo de autonomia. Josh fala, são transgressões sem revoluções, certo? Elas ocorrem também no âmbito local. É a armadilha indiana nesse sentido. É aquilo que faz o Barrington Moore ficar se perguntando onde é que está o segredo, né? Como é que isso funciona. Contudo, mas sem desmerecer a análise da Chitra Josh, convém ressaltar, na última década principalmente, acho que desde a crise de 2008, nós começamos a ver protestos massivos de Dalits na Índia. E liderando esses protestos, talvez não de forma impressionante, estão as mulheres. Há algum componente de tensão social, sem dúvida. As revoltas ocorrem também dentro desse quadro mais ou menos esporádico, não tem um caráter nacional, não é revolucionário no sentido que a gente tradicionalmente, na forma europeia, constituiu, mas que eu acho que vale a pena dar uma olhada, certo? Dito isso, então, acho que a gente pode terminar aqui, né? A ideia foi mais ou menos essa, dentro do contexto do que seria essa aula, né? Analisar a formação da Índia de uma forma muito sucinta, muito breve, né? Enquanto país independente, e algumas das suas tensões principais, tanto no mundo do trabalho como em âmbito geopolítico. Não esgoto o assunto de forma alguma, mas que eu acho que vale a pena para a gente poder dar uma olhada agora com mais calma em outros temas, em outros assuntos. E quem tiver outras dúvidas pode me procurar, enfim, que daí a gente conversa sobre o tema, certo? Então, tá? Muito obrigado para todo mundo, espero que gostem do vídeo, certo? Valeu, gente. Tchau, tchau.